Já estamos de volta com Hora Geral, estamos conversando com o cirurgião bariátrico Dr. Joaquim Guimarães Neto. Doutor, deixei uma pergunta no bloco anterior a respeito das cirurgias bariátricas no ano passado, 2013. O senhor tem observado um aumento de pacientes que têm sobrepeso, que procuram os especialistas, o senhor é um deles, para a redução do estômago? Sim, a gente tem um aumento muito grande a cada ano, né? Não é só de 2013, 2013 foi maior que 2012, assim como 2012 foi maior que 2011. Então, a gente tem tido realmente uma procura muito maior. Isso se deve ao número de pacientes obesos, né? E também a consolidação da cirurgia bariátrica, né? Hoje, a cirurgia bariátrica é muito mais normatizada e muito mais aceita por toda a sociedade médica, por exemplo, do que era anteriormente, né? A gente tem muito mais recursos para poder ajudar o paciente do que a gente tinha antigamente. Eu vou falar popularmente como eu ouço, né? A cirurgia bariátrica é o quê? É uma redução no estômago ou é um anel que se coloca para afinar a quantidade de alimento que vai para o estômago? Qual a diferença dessas? A cirurgia bariátrica, na verdade, assim, a gente tem alguns tipos, né? Não existe um único tipo de cirurgia bariátrica. Mas, basicamente, o que a gente faz é ter uma restrição na alimentação. Então, o que a gente procura com a cirurgia é restringir o estômago a ponto do paciente se sentir saciado mais cedo, né? Isso é importante. E a gente também, geralmente, associa essa restrição a uma diminuição na absorção do alimento. Então, a gente emagrece por quê? Primeiro, porque a gente se sente mais saciado, porque o estômago está menor. E, às vezes, com pequenos desvios no intestino, a gente começa a absorver menos do que a gente come. Então, esse conjunto de situação é que faz com que a gente perca peso. Existe a possibilidade de uma pessoa que fez uma cirurgia ou passou por uma cirurgia bariátrica volte a engordar? Sim, 25% dos pacientes voltam a engordar, que é um número muito alto. O que se leva a isso? Ou seja, as pessoas que voltaram ao seu hábito alimentar, acharam que essa cirurgia ia deixar mais enfraquecido, faltando uma alimentação? Não. A grande maioria desses pacientes são pacientes que não fazem acompanhamento no pós-operatório. É aqueles pacientes que acham que operando, o problema dele acabou. O fato dele ter operado e ter perdido peso não significa que ele, por exemplo, quando for no supermercado, ele vai ter que comparar um alimento mais e um menos calórico e optar sempre pelo menos calórico. Porque eu costumo dizer para o paciente que genética não se opera. E genética é muito mais forte do que a própria cirurgia, né? A cirurgia é o método mais eficaz que a gente tem para fazer o paciente perder peso, mas não é um método infalível. Existe uma idade da cirurgia, das pessoas que procuram a cirurgia bariátrica, seja as pessoas até os 30 anos, as pessoas depois dos 30, depois dos 40 ou não? A média dos pacientes vai de 16 a 65 anos, né? Mas eu já operei pacientes com mais de 65 anos e pacientes com menos de 16 anos. Porque a gente tem que, na verdade, entre 16 e 65 é o paciente de uma maneira geral, mas assim, os extremos também, às vezes, dependendo do caso, a gente também pode indicar a cirurgia. O Cláudio Vaz acabou de ligar no 3041-6777. É mito ou verdade que ingerir líquidos durante a refeição faz a barriga, aumentar a barriga? É mito. Não existe isso. Na verdade, o que a gente precisa é ter uma dieta equilibrada, né? Não é o fato dele tomar água, por exemplo, durante a refeição que vai fazer com que ele aumente a barriga. Eu já ouvi tanta coisa. Tem que tomar meia hora antes líquido, antes da refeição, porque durante... Não tem nada a ver, o que acontece, na verdade, por exemplo, se a gente, por exemplo, tomar líquido durante a refeição, a gente pode estar ocupando, durante o ato de se alimentar, a gente está ocupando um espaço do alimento com esse líquido. E aí, a gente não ficar plenamente satisfeito com a nossa dieta, porque o ideal é que a gente volte a alimentar depois de 3 horas. E se a gente não ficar totalmente satisfeito, provavelmente a gente vai recorrer ao alimento antes. E os doces após as refeições? Então, o doce, na verdade,
Não é a fruta, é o doce. É. Acabei de almoçar, comer um doce de leite. O problema do doce é o tipo de doce, né? O que a gente tem que evitar, por exemplo, é o gasto calórico, né? É o consumo calórico grande. Então, de preferência, a gente deve utilizar doce com baixo teor de gordura, por exemplo, né? E o mais indicado seria realmente as frutas. A Ângela Carneiro, de São Vicente, doutor Joaquim, moro em um prédio de 3 andares e subo pelas escadarias. Isso serve como atividade física? Serve, lógico. Qualquer tipo de atividade. Um dos exemplos de Nova York, por exemplo, que eu citei há pouco, é que em alguns prédios, sempre eles criam rotas alternativas para as pessoas irem de escada. Para estimular a pessoa a gastar calorias. Lógico que não é uma única alternativa de atividade, mas é uma atividade importante. O João Fernandes de Santos, a cirurgia bariátrica pode ser realizada pelo SUS? Na verdade, sim, e deve, né? O problema só é que o SUS não tem comportado a demanda, né? A demanda é muito maior do que o número de cirurgias realizadas, né? E esse processo todo acaba até atrapalhando a saúde do paciente, porque às vezes ele tem uma necessidade muito grande para a cirurgia e o SUS não tem o agendamento tão próximo. Ele é obrigado a esperar e isso pode ir prejudicando cada vez mais a sua saúde, né, doutor? Logicamente, né? A média de tempo de espera pelo SUS é mais de 5 anos. Nossa, 5 anos é muito tempo. Lógico que a pessoa, ao procurar, vamos supor, o doutor Joaquim, ela não vai operar no dia seguinte. Não. É todo um processo, lógico, né? Mas que não leva 5 anos. Não, sem dúvida nenhuma, não. São os exames... Isso. O tempo dela fazer as avaliações... É o pré-operatório, né? As avaliações clínicas, né? Com a equipe multidisciplinar toda e os exames pré-operatórios, né? O João Braz, aqui de Santos, até que ponto a bebida com gás contribui para o aumento da barriga? O senhor falou dos Estados Unidos do refrigerante, né? O problema não é a bebida com gás. O que a gente tem que lembrar é isso que eu disse do refrigerante. A principal causa de ganho de peso no mundo todo é o refrigerante. E a água com gás? Não tem nada a ver? A água com gás não tem nada a ver. Não engorda tanto quanto o refrigerante? Não, a água com gás não engorda, porque ela não é calórica. Isso que é interessante. Tem mais perguntas no 3041-6777. Doutor Joaquim Guimarães Neto. A Maria Aparecida de Santos, após a operação de redução do estômago, se a pessoa abusar na alimentação, corre o risco de voltar ao que era antes? Praticamente já respondeu essa pergunta. Tem que ter esse acompanhamento, né? Tem que ter o acompanhamento, né? É muito importante insistir nisso, né? A pessoa que opera, ela tem que lembrar que apesar dela ter emagrecido, dela estar muitas vezes muito bem, não significa que ela está imune ao ganho de peso, né? E ela tem que estar ciente disso. Então, ela tem que fazer trocas de alimentos, sempre optar por alimentos menos calóricos, continuar fazendo atividade física para manter o peso. Bom, acho que tem a última pergunta aqui, Tiago Rosa, de Santos. Qual é a fronteira entre o sobrepeso e a obesidade mórbida? Então, na verdade, a maneira mais fácil da gente classificar se a pessoa está sobrepeso ou obesidade mórbida é através do índice de massa corpórea, que é o IMC. Então, é uma equaçãozinha, né? Isso, que a gente faz entre o peso e a nossa altura. A conta é o peso dividido pela altura ao quadrado. Não pode peso passar pela de altura 29, pela altura. Né? O paciente com IMC acima de 30, ele é classificado como obeso. E acima de 40 como obeso mórbido. Essa continha então é fácil de fazer em casa? Muito fácil. Doutor Joaquim Guimarães Neto, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, cirurgião bariátrico. Queria que 30 segundos, se o senhor ainda tem, uma mensagem para os nossos telespectadores que estão acompanhando nessa manhã Hora Geral. Por favor. Então, acho que a dica que eu posso dar é, na verdade, assim, as pessoas não têm muita consciência da gravidade que é a obesidade. Então, a obesidade é uma doença,
não existe aquele papo de ser um gordinho saudável, isso não existe. Então, as pessoas têm que aproveitar agora o começo do ano, mas usar isso para o ano todo, né? Exatamente. Então, fazer disso um estímulo maior para se perder peso. Obrigado, doutor Joaquim Guimarães Neto, cirurgião bariátrico, conversando com os nossos telespectadores do Hora Geral. Isso não cola mais. Que gordinho você é, que saúde, não tem nada a ver nos dias de hoje. Então, vamos praticar atividade física e maneirar na alimentação. E é claro, para você, um abraço forte. Tchau, tchau, até amanhã às 7, aqui com Hora Geral. Tchau.